Bom, irmãos e irmãs, vamos retomar com a graça do Senhor. Os irmãos não precisam ficar inquietos, nós já estamos no fim. Porque a bênção de tudo nessa dimensão da vida que nós estamos é que acaba. Uma hora acaba. Então, voltando lá para a questão do Pai Nosso, a gente tem essa sincopada, que é, para que o nome do Senhor seja santificado, é que a gente clama para que venha o reino dele. E para que o nome do Senhor seja glorificado, é que a gente pede que ele nos mantenha dependentes dele, e que nos leve, e que só nos perdoe se nós perdoarmos, porque o que glorifica a Deus, o que santifica o nome de Deus, não é o quanto a gente é perdoado, mas o quanto a gente perdoa em nome do Senhor, não é? E é um milagre, a gente perdoar é um milagre. E aí é aquilo que eu estava dizendo, que o perdão, ele é a forma que o Senhor Jesus estabeleceu na cruz para resolver os problemas. Porque há um sem número de questões que você tem nos relacionamentos, que você ou resolve com perdão ou não resolve nunca. Alguém tem de perdoar, senão não resolve nunca. E isso é um fato inquestionável, não é? E também o perdão é a forma que Deus usou para evitar a destruição do mundo, né? Porque quando nós rompemos com Deus, a gente viu isso, aqueles que estiveram no estudo da graça viram isso. Quando nós rompemos com Deus, nós devíamos ter desaparecido, a nossa condenação deveria ter sido a extinção. Mas o Senhor nos manteve. E aí nosso próximo problema era a maldade, e o Senhor, com a graça comum, mitigou o efeito da maldade em nós para a vida se tornar possível. E sustentável, né? Não só possível, mas sustentável. Senão era trocar 6 por meia dúzia. Quer dizer, ele ia ter de julgar a gente por causa da nossa iniquidade, como fez no dilúvio. Então, a graça comum é que dá essa qualidade de vida. Mas se você pensar que o pecado costuma ilustrar-se, né? O Paulo disse que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos, né? Atos 17, 28. E também diz lá em Romanos 3, que de Deus todos nós nos extraviamos. Então, imagine que esse relógio tipifique a gente, a criação, essa plataforma aqui tipifique Deus, onde nós vivemos, nos movemos e existimos, e de Deus nos extraviamos. Fora de Deus não tem nada, era para a gente também ser nada. Até porque nós decidimos ser o contrário de Deus, e Deus é o ser, o contrário de Deus é não ser. Então, era para a gente não ser. E por isso que nós carregamos a maldade dentro de nós, porque nós decidimos ser o contrário de Deus, e o contrário de Deus é ser mal. E como Deus resolveu manter-nos existindo, então manteve-nos existindo dentro da escolha que nós fizemos, que é ser mal. Mas se Deus nos mantivesse existindo plenamente dentro da escolha que nós fizemos, que é ser mal, ele já teria tido de nos destruir, porque tem um limite para ele tolerar a iniquidade. Então ele nos agraciou com o que os teólogos chamam de a graça comum, que é Deus emprestando os seus atributos comunicáveis a nós para que a gente tenha qualidade de vida. E é por isso que gente que não ama o Senhor ama os seus filhos. Por isso que gente que não ama o Senhor tem senso de justiça. Por isso que gente que não ama o Senhor tem senso de verdade, do belo. Isso tudo é atributo de Deus, né? Então, agora você pensa, se o nosso pecado, o pecado dos nossos pais, produzia a inexistência, qualquer pecado tem esse poder. Então, a cruz
é que sustenta o universo, porque todas as vezes que a gente peca é como se a gente conclamasse a inexistência da criação, porque não é só nossa, é da criação. E aí Deus sustenta o universo na cruz. Não é isso? Por isso que todas as coisas foram criadas em Jesus, para Jesus e por Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Sem o sacrifício não podia haver criação. Por isso o sangue de Cristo é conhecido antes da fundação do mundo. Então, o perdão é a única possibilidade, porque a outra possibilidade é a destruição de tudo. Então agora tudo é tangido no universo a partir da lógica da cruz. E a lógica da cruz, a fala de Jesus na cruz é que exemplifica isso de forma lapidar, Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. E essa colocação, eles não sabem o que fazem, é mais do que eles não sabem o erro que estão cometendo, eles não sabem a destruição que estão desencadeando. Eles não sabem que cada vez que eles fazem isso, eles estão insistindo em que o Senhor destrua o universo. Porque a gente pensa que o diabo está lutando para ter um reino paralelo. Não vai ter reino paralelo no universo. Só tem o reino de Deus. O diabo é um suicida radical. Ele estava esperando que lá no Éden Deus destruísse tudo. Lá no jardim Deus destruísse tudo. Não estava esperando aquelas palavras de perdão. Não estava esperando nada daquilo. Ele estava esperando destruição. A lógica dele é: se não tem para mim, não tem para ninguém. Mas ele não contava com o amor de Deus e não sabia que o sangue de Cristo era conhecido com efeito antes da fundação do mundo, que antes de dizer haja luz, Deus disse haja cruz. E que Deus só disse haja luz porque disse haja cruz. Então, o perdão é a única opção, porque a outra opção é a destruição. Porque todo ato que necessita de perdão é um ato de suicídio radical. É um ato para destruir o universo. Então essa é a dimensão que o pecado tem. A gente não se dá conta disso. E aí a lógica a fala de Jesus ela está certíssima. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não têm a menor ideia do que estão fazendo. Eles não têm a menor ideia do que são, de onde estão e do que estão fazendo. E aí, diante disso, só tem uma coisa a fazer: ou os perdoa, ou os destrói. E o Senhor decidiu perdoar. Então, só que para perdoar, ele teve de assumir o ônus da justiça, a cruz. Porque todo mundo que perdoa assume o ônus, né? O sujeito roubar R$100 seu e você decidir perdoá-lo, quem é que satisfaz o seu caixa? Você. Você vai pôr R$100 lá. Você decidiu perdoar, então você paga um prejuízo no caixa. Que a justiça não perdoa. Não é? Então o Senhor Jesus satisfaz a justiça para que a graça possa se manifestar. Então, por isso que só perdoe as nossas dívidas se nós tivermos perdoado os nossos devedores. É aqui que Deus é santificado, quando a gente perdoa. E não nos deixe cair em tentação, mesma coisa. O diabo vai tentar o tempo todo chamar a gente de volta para a rebelião, mas livra-nos do mal, que é a ideia de que não termos nenhum relacionamento com o maligno. Eu entendo que aqui é muito mais do que livra a gente da maldade, no sentido de sermos vitimados, assaltados, etc, etc, etc. Não. Livra-nos de qualquer relacionamento com o maligno. Eu acho que a melhor fala sobre isso é aquela de Jesus, quando ele fala: vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Que parece uma frase esquisita,
porque parece que a frase deveria ser: ele não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com ele. Mas ele não disse isso. Ele disse: ele nada tem em mim. Ou seja, em mim ele não encontra nenhum ponto de apoio para a sua rebelião. Essa é a oração que nós estamos fazendo. Que o maligno nunca mais encontre em mim, em nós, nenhum ponto de apoio para a sua rebelião. É uma ruptura radical com a rebelião. Por quê? Porque teu é o reino. É o Senhor que reina. Tudo existe por ti e para ti. E o poder, o Senhor que sustenta tudo isso. É o Senhor que sustenta tudo isso. Logo, tu é a glória. Nós não estamos fazendo nenhum favor. Nós estamos em reconhecer a tua glória. É tua mesmo. O reino é do Senhor, o poder é do Senhor, o Senhor que sustenta tudo isso, a glória também. Só pode ser de quem? Do Senhor. Então, o reino de Deus é essa consciência de um novo estado de coisas onde só a vontade de Deus é feita, onde o Senhor é santificado, e portanto o reino de Deus é o fim da rebelião. E isso é um problemão para nós, porque nós até saímos da rebelião, mas a rebelião nem sempre saiu de nós, né? E nós mesmos vivemos tendo problema sério todo dia com isso, né? Todo dia. Que é se a gente vai reagir do jeito de Jesus ou do nosso jeito, né? Para reagir do jeito de Jesus é muito complicado, porque precisa de fato acreditar que vale a pena perder por Jesus. Porque algumas vezes a gente vai perder mesmo. Vai perder mesmo. A gente pensa: não, se eu for, o Senhor vai garantir. Não, o Senhor não vai garantir, não. Não vai garantir, não. O Senhor vai garantir que você vai ficar firme. Mas o Senhor não vai garantir nada, não. O papel de Deus... O papel de Deus não é garantir que se eu for fiel para Ele, Ele me salva de todos. O papel de Deus é receber a minha fidelidade. Então a gente tem de aprender igual Ananias, Misael e Azarias lá, os amigos do Daniel. Que o rei falou para eles: vocês estão com um problema. Eu tenho aqui essa estátua, vocês têm de se ajoelhar, vocês não se ajoelharam, então, como vocês são importantes aqui na minha administração, eu vou dar uma chance para vocês resolverem o seu problema. Eu vou mandar tocar de novo as músicas e tal, e pronto. Vocês se ajoelham e resolvem o seu problema. Aí eles disseram: tá bom, pode tocar. Eles tocaram, todo mundo se ajoelhou de novo e eles ficaram em pé. Aí o rei chamou e falou: olha, vocês estão com um problemão mesmo, porque agora eu não vou dar mais nenhuma chance, e eu quero ver que Deus que vai arrancar vocês de mim, e eu vou jogar vocês na fornalha e ainda vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes. Vocês estão com um problemão agora. E aí eles viraram para o rei e disseram: bom, nosso problema nós já resolvemos, nós não vamos ajoelhar. Então, nosso problema já resolveu. Nosso problema é ajoelha ou não ajoelha? Já resolvemos, não ajoelha. O problema de aquecer as fornalhas, de lançar a gente na fornalha, é um problema do senhor. Se o senhor quiser aquecer, o senhor aquece. Se o senhor não quiser, o senhor não aquece. Se o senhor vai nos jogar numa fornalha aquecida uma vez ou 7 vezes, isso é um problema do senhor, então o senhor resolva. Quanto a se Deus vai tirar a gente da fornalha ou não, isso é um problema dele. Ele tira se ele quiser, se ele não quiser, ele não tira. Então, vamos combinar. A gente resolve o nosso problema, o Senhor resolve o seu e Deus resolve o dele. O nosso nós já resolvemos. O Senhor resolve como o Senhor quiser. Tá certo? Então, aí Deus resolve se quiser também, do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser levar, a gente leva. Se Ele quiser tirar, a gente tira, ué. A nossa questão é ser fiel a Deus. O que Deus vai fazer depois, isso é um problema dele. Porque nós não somos fiel a Deus prestando um favorzão para Ele.
Eu estou prestando um favor para o senhor. Às vezes eu encontro os irmãos que dizem assim, não, pastor, eu tenho orado e eu tenho sido fiel. Eu falei, mas fiel no padrão de quem? Você já foi lá, pediu o gabarito? Você gabaritou no reino? Quem é que disse para você? Então, a gente é fiel porque Deus é digno da nossa fidelidade. É digno da honra e ponto. Essa é a perspectiva do reino. Essa é a perspectiva do reino. O que o senhor vai fazer depois? Bem, isso é com o senhor, né? Esse é o problema dele. Pode deixar que ele resolve bem os problemas dele. Ele nunca deixou nada para trás. Então, o reino de Deus é o fim da rebelião. Então, quando a gente se torna súdito do reino, significa que nós agora estamos num estado de submissão. Ponto. Né? Um irmão chegou para outro e disse, não, e se acontecer tal coisa, você vai tomar uma posição sobre isso? E o irmão disse para ele, olha, eu tenho com Deus um acordo de submissão. O que ele mandar, eu faço. Agora, se ele vai mandar, é outro problema. Se ele perguntar a minha opinião, eu dou. O que você acha? Bom, eu acho que seria muito melhor se fosse assim. Agora, meu acordo com ele não é esse. Então, o reino, o evangelho do reino é esse. Então, evangelizar é anunciar que só a vontade de Deus deve ser feita. E evangelizar é lutar para que só a vontade de Deus seja feita. E é sempre bom lembrar que a vontade de Deus não é uma vontade nem egoísta, nem egóica. A vontade de Deus é a libertação do ser humano. É a salvação do ser humano. Essa é a vontade de Deus. É que o ser humano se emancipe e assuma plenamente a sua humanidade. Se você fosse Deus, você criasse qualquer ser, o que mais alegraria você? Não seria esse ser tudo o que você pensou para ele quando o criou? Se nós que somos ruins pensamos assim, por que você acha que Deus não pensaria assim? Está escrito, meus pensamentos para com vocês são pensamentos de paz, de vida. Sempre foi assim. Então, evangelizar é anunciar que só a vontade de Deus deve ser feita. E é claro que isso muda tudo, porque voltemos lá para aquela comunidade carente, onde nós entramos e encontramos aquela criança naquele estado, aquela senhora marcada pela vida, naquele cubículo. Aquilo é a vontade de Deus? Não. Então isso não pode ficar desse jeito. Não pode ficar desse jeito. Nós temos de fazer alguma coisa. Como eu disse, eu estive no Rio de Janeiro, o pastor lá me disse, Ari, eu estou indo nessa trilha aí. E nós temos uma comunidade na frente da nossa igreja, e a igreja decidiu, nós vamos mudar a realidade daquela comunidade. Nós queremos que essa comunidade seja uma referência do que significa entrar na sociedade com a perspectiva do reino. Nós estamos dentro da comunidade, nós vamos ajudar a transformar aquela realidade, porque aquilo lá tem de expressar o reino de Deus. E o reino de Deus não convive com a injustiça, não convive com a miséria, não convive com o analfabetismo. O reino de Deus não convive com nada que seja marca das trevas. Nós vamos mudar aquilo ali. Nós vamos mudar. Nós já entramos, nós já estamos lá, nós já estamos em vários pontos, nós já mapeamos a comunidade, nós estamos trabalhando junto com eles, nós vamos mudar aquilo. Muitos deles estão se convertendo, mas isso nós vamos continuar fazendo, pregando o Evangelho, mas convertam-se ou não se convertam, nós vamos mudar a realidade deles. Nós nos unimos a eles, eles não vão ficar daquele jeito.
Porque nós somos agentes do reino de Deus. Aquilo não pode ficar assim na nossa frente e a gente fazer de conta que não viu. Nós vimos, nós vamos fazer alguma coisa. E já estamos fazendo. Então, e criaram N cursos e já emanciparam um bocado de garotos e garotas de lá. É impressionante. Impressionante. E ele diz assim, que a igreja dele é a única igreja que não é pichada e nunca foi assaltada. E aí os outros pastores falam com ele assim: qual é o seu segredo? E ele diz: o meu segredo é que a comunidade sabe que nós estamos aqui para abençoá-los. Eles sabem que nós nos importamos com eles, que nós sabemos que Deus os ama e que Deus não consegue conviver com o que está acontecendo com eles, e nós também não conseguimos. E nós somos agentes de Deus para mudar isso. Então, isso é uma coisa, é lutar para que só a vontade de Deus seja feita. E isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Isso é a ordem de Mateus 5,16, que nós estávamos vendo. O que diz lá? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quando o Senhor pediu para a gente evangelizar, ele não pediu relatório de convertidos. Tá certo? Porque conversão é departamento do Espírito Santo. Então, não é um problema nosso. Nosso problema é evangelizar. Ou distribuir, contar as notícias, as boas notícias. Conta para todo mundo. Conta para todo mundo as boas notícias. Fala de Jesus Cristo, fala que ele veio libertar os seres humanos, que todo mundo pode entrar no reino de Deus, que a porta está aberta, que o caminho é o arrependimento e a cruz. E aí o Espírito Santo vai fazer um trabalho que só ele é capaz de fazer, e alguns vão ser sugados para dentro do reino, e o Espírito Santo administra isso como ele sabe administrar. E eu não vou nem discutir com ele, porque discutir com o Espírito Santo não é exatamente, digamos, uma coisa sábia. Então, mas tem uma coisa que Jesus pediu, que é o que eu chamo de a comissão preterida. Voltei, hein? Demorou, né? E a comissão preterida é... para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Disso Deus pede relatório. Os homens, as mulheres, as crianças, de todas as regiões por onde vocês passaram, independente de terem ou não se convertido, glorificaram o meu nome porque vocês passaram por lá? Viram as suas boas obras? A luz que eu acendi em vocês brilhou? Porque, irmãos e irmãs, o Senhor acendeu uma luz em nós. E essa luz, ela brilha em forma de boas obras. Assim brilhe a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras. Ela brilha em forma de boas obras. E essas boas obras levam as pessoas a glorificarem o Pai por nossa causa. E é isso o Senhor vai perguntar. Todo mundo por quem vocês passaram glorificou o meu nome por causa de vocês? Por causa do que vocês fizeram? Por causa de como vocês socorreram-nos? De como vocês saíram da sua zona de conforto e foram até lá? Eles glorificaram ou não glorificaram o meu nome por causa do que vocês fizeram? Então tem uma ordem na Bíblia que às vezes a gente não percebe, que é independente das pessoas se converterem ou não, elas têm de glorificar o Pai por nossa causa.
e elas glorificarão o Pai por nossa causa a partir de serem atingidas, abençoadas pelas nossas boas obras. E o Senhor Jesus está dizendo que essas boas obras são intrínsecas à luz que Ele acendeu em nós. Que eu penso que está na relação das bem-aventuranças, mas eu não vou entrar nisso, porque senão nós não saímos daqui mais. Mas a ideia é que nós temos de manifestar essas boas obras. E mais, elas são ou deveriam ser naturais a nós. Quer dizer, a gente faz porque é o nosso jeito de ser gente. Faz parte do nosso jeito de ser gente. Então é a nossa luta para que só a vontade de Deus seja feita. E isso significa a nossa luta por justiça, a nossa luta por liberdade, a nossa luta por vida, e vida com significado, com dignidade, enquanto anunciamos o grande, extraordinário Redentor, enquanto contamos as boas notícias do Calvário e do sepulcro vazio. Demonstramos o que é que Ele fez de nós, que seres humanos Ele fez em nós, e que seres humanos Ele fez de nós. Porque aí as pessoas vão olhar e dizer: puxa, eu quero ser assim também. Eu quero ser desse jeito também. Eu quero ter essas características também. Então, evangelizar, a partir dessa visão do reino, é anunciar que só a vontade de Deus deve ser feita. Está vendo? Não faz sentido o nosso título, Boas Notícias que Transtornam o Mundo? É para transtornar mesmo. O mundo fica doido com isso, como ficou com a primeira igreja. Eles não sabiam o que fazer com a primeira igreja. E nós estamos lá. É isso mesmo. Então, isso é extraordinário. Extraordinário. Nosso papel é colocar toda a sociedade em xeque. Porque a lógica da sociedade é sempre a de que não dá para ser de outro jeito. E nós estamos aqui para provar que dá sim. Dá sim. Dá para ser de outro jeito, sim, senhor. Sim, senhora. Dá para fazer diferente, sim. Opa! Dá sim. Por isso Deus nos semeou na terra. Né? Então, quando a gente vai ganhando essa visão, a igreja vai ganhando outra conotação para a gente. É lamentável como nós empobrecemos a igreja. E com isso eu não tô fazendo nenhuma apologia contra as instituições, não é nada disso. Nós não fazemos nada sem instituir. Nós não sabemos trabalhar no caos. O único sujeito que sabe trabalhar no caos é aquele que no meio do caos disse haja luz, não é? E houve luz. Nós não sabemos fazer isso. Então nós sempre ordenamos as coisas, tal, não tem nenhum problema. O que a gente não pode é permitir que as nossas instituições usurpem a igreja. Porque a igreja é viva. A igreja é corpo. E todos os institutos que nós criamos é para ajudar a igreja a cumprir o seu papel. É como Jesus Cristo disse, vinho novo, é vinho novo. O odre tem de se acomodar ao vinho, não é o vinho que se acomoda ao odre. Então, os nossos odres precisam ser mais flexíveis nesse sentido. No sentido de que agora é hora de avançar aqui, de fazer o bem, de abençoar, de mudar regiões, de mudar sociedades e continuar a evangelizar, dar as boas notícias da cruz e do sepulcro vazio. Para que as pessoas saibam que é possível entrar no reino. Agora, elas só saberão que o reino chegou se virem gente do reino se movimentando entre eles. O Juliano, imperador romano pós-Constantino, que tentou levar
Roma de novo ao paganismo, ele chamava os cristãos de pagãos. Olha só, vê se pode. Dizia que a gente é que era pagão e eles é que eram fiéis aos deuses de Roma. E ele queria retomar Roma para os antigos deuses. E aí ele então promoveu uma grande perseguição no tempo dele. Mas há uma carta dele para um amigo que foi recuperada, em que ele diz assim: esses pagãos, eles têm o que nos ensinar, porque eles cuidam bem dos seus pobres. E não bastassem cuidarem bem dos seus pobres, cuidam bem dos nossos pobres também. Então ele teve de admitir, as boas obras dos cristãos o fizeram glorificar a Deus. Ele teve de admitir. Eu posso não gostar dessa gente, mas essa gente gosta de nós. Isso faz toda a diferença. Essa gente gosta de nós, essa gente se importa, essa gente abre as portas, essa gente é abrigo, essa gente faz alguma coisa, eles não ficam vendo. Então, evangelizar é anunciar que só a vontade de Deus deve ser feita e é lutar para que essa vontade de Deus seja feita. O que possibilita o reino? O sacrifício de Cristo. Sem o sacrifício de Cristo, ninguém poderia ser aceito no reino e nenhuma pessoa, sociedade ou nação poderia mudar. Porque a gente tem sempre de lembrar que o reino de Deus só pôde vir à terra por causa do sacrifício do Cordeiro. E aí, só por causa disso, é possível o ministério do Espírito Santo. Porque o ministério do Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do direito de Deus e do juízo que Deus exerceu em Cristo. E claro, do nosso erro. Então a ideia é que a gente pode pregar para as pessoas que o diabo já foi derrotado, que elas podem ser libertas, a justiça já foi satisfeita, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Esse texto, essa frase é extraordinária. Essa frase é extraordinária. Porque nessa frase, Jesus está dizendo: eu não vou precisar mais voltar para fazer o que já fiz, porque o que eu fiz é definitivo. Acabou. Está consumado. A justiça foi satisfeita. Eu vou para o Pai. Ele aceitou o meu sacrifício. Vocês nunca mais me verão nessa condição, porque vocês não vão precisar de mais nenhum sacrifício. E não vai precisar ser feito mais nada. Já está feito. E do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado, foi destruído, destronado. Vocês estão livres, a porta está aberta. E o pecado de vocês é que vocês não creem. Vocês não acreditam. A porta está aberta. Porque o pior não é pior do que estar preso, é se prender dentro de uma sala aberta. Porque não crê. E isso também acontece na nossa vida diária com Deus. A gente não crê. Então por que nós temos muitas vezes nós caímos na tentação
de usar os nossos esquemas. A gente não crê que Deus vai sustentar a gente. E também a gente não crê que, se Ele não sustentar, a melhor coisa é ficar com Ele numa situação complicada do que descomplicar a situação e de ficar sem Ele. Essas coisas que a gente tem de crer. Eu me lembro que um irmão veio pedir oração e nós oramos e tal. E aí eu disse: mas rapaz, estava indo tão bem, o que foi que deu errado? Aí, como nós já conversamos há muito tempo e tal, e ele nós já temos uma linguagem muito semelhante, ele diz assim: eu fiz os meus esquemas. Eu falei: você não conseguiu acreditar até o fim, né? Ele disse: não. Eu falei: pois é. Então vamos começar de novo. Então vamos começar tudo de novo aqui. Aí vamos pedir misericórdia a Deus. Vamos pedir, vamos dizer. Então vamos dizer. Então eu falei: Deus, o Senhor sabe o que aconteceu, e aí a gente só chega para o Senhor para pedir misericórdia. Então eu vou pedir misericórdia para o Senhor. Que mais que eu vou pedir para o Senhor? Misericórdia. E aí é por isso que a gente faz os esquemas. E a gente tem de aprender a não fazer. A dizer: não, eu não faço isso aí, não. Não, mas não faço. Não, você vai perder. Paciência, né? Não se ganha tudo na vida mesmo. Então, vou perder mais fazendo. Você não sabe o que eu estou ganhando, né? Às vezes uma vez um amigo me falou assim: você não sabe o que está perdendo. Eu falei: mas sei o que estou ganhando. Então, esse é o ponto. A gente tem de crer. E é uma questão epistemológica, né? Que é como saber o que é verdade. Verdade é o que as circunstâncias dizem, é o que eu sinto ou é o que Deus diz? Tem que decidir o que é verdade. Porque aí, se você decide o que é verdade, você se deixa carregar, que a verdade é o que Deus diz, você se deixa carregar pela palavra de Deus. Que é o Pedro andando sobre as águas. Olha, o Pedro, um sujeito bom de mar toda a vida. Né? Pescador a mancheia. Sabia daquele negócio com poucos. Ele sabia que o mar não tem densidade suficiente para manter um sujeito de pé, tá certo? Que é pular assim e tchau. Ele vê Jesus andando sobre as águas. Aí ele diz: se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Jesus diz: vem. O que ele tem de decidir naquela hora? O que é a verdade? Exatamente. É tudo que eu sabia até hoje, ou é o que eu estou vendo em Deus agora? É epistemológico o problema. Né? O que é? É o que eu sabia até hoje, ou é o que eu estou acabando de ver com esses olhos que um dia hão de ressuscitar? Não é? Aí o que aconteceu com Pedro? Ele se deixou carregar pela palavra de Deus e saiu do barco. E isso é um caminho com Deus. É um caminho com Deus. E é a ideia de crer no Senhor. Crê em mim. Então, a ideia toda é que o reino, ele só é possível por causa do sacrifício de Cristo. Se não tivesse sacrifício de Cristo, se não tivesse sacrifício de Cristo, não tinha criação. Não é? E, obviamente, não tinha reino nessa perspectiva. Né? E pronto, não tinha nada. Então, a gente nunca pode se esquecer disso. E quem é o evangelista do reino? É o que diz Daniel 2,44. Mas nos dias destes reis,
o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Eu gosto desse texto aqui porque ele é um texto... Quer dizer, quando eu falo eu gosto desse texto, não quer dizer que eu não gosto dos outros, né? Só porque no sonho do Nabucodonosor, a pedra vem quando a estátua está construída, e a estátua representa esse sistema todo, esse encadeamento de reinos e tal, e todo um sistema de vida e tal. E aí ela tem pés de barro e de ferro, que são as nações fortes e as nações fracas, subsequentes à fragmentação do Império Romano e tal. E aí a pedra. Então dá a impressão que a pedra vem no final do processo e tal. Mas a palavra aqui no 44 é assim: nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino. Então, cada reino foi sendo confrontado com esse reino, a cada geração. E ali é como se o Nabucodonosor perguntasse: e Daniel, quem é a pedra confrontando o meu reino? O Daniel iria dizer: eu. E todos do meu povo que são fiéis a Deus, nós estamos aqui para confrontar o Senhor. Para dizer para o Senhor que não é assim. Para dizer ao Senhor que está errado. Que há um Deus nos céus a quem o Senhor tem de se curvar. E no meio dos medo-persas, uma outra geração do povo de Deus estava lá. E entre os romanos, uma nova geração do povo de Deus estava lá, e no meio e o povo de Deus, no meio do Império Romano, é emancipado para a igreja. Ele se multiplica, né? Ele se multiplica com a igreja, que é enxertada na oliveira, não é? E aí o Israel vira o mundo todo, em tese. Quer dizer, o mundo todo pode ser Israel agora. Isso é impressionante, né? Deus nos enxertou na oliveira, e a oliveira virou multiétnica. E aí esse povo está confrontando, e agora é a nossa geração. E nós estamos confrontando a estátua, até que tudo isso seja consumido. Até que tudo isso seja esmiuçado. Até que tudo isso seja destruído. E só reste o reino de Deus. Então, nós não estamos aqui para negociar. Nós estamos aqui para ocupar o espaço. Então, a proposta da igreja é uma proposta eminentemente revolucionária, de mudança extraordinária. Só que as nossas armas são outras armas, mas são armas. Nós temos um projeto, nós temos uma missão, e quando a gente perde isso de vista, aí esse tal de ficar olhando para o umbigo, para as nossas próprias dores de barriga, isso aí não tem fim. Aí é um choramingas para lá, para cá, e você diz: meu pai, mas é a gente sentado em cima do tesouro e mendigando R$1. É um negócio assustador. Aí fica essa coisa patética. E aí é patético mesmo, gente. É patético. É igual a história do camarada que pedia esmola à beira do caminho e se tornou até folclórico na cidade. E um dia ele morreu, e ele, como pedia sempre esmola sentado sobre uma mesma pedra,
eles decidiram enterrá-lo sob a pedra, que então se tornaria um marco, um memorial em relação a ele. E aí, quando levantaram a pedra, tinha um tesouro enterrado sob a pedra. E aí a ironia da vida daquele sujeito é que ele passou a vida toda pedindo esmola sentado sobre um tesouro. E às vezes a gente olha para a igreja e percebe que a igreja está vivendo exatamente esse tipo de vida, pedindo esmolas assentadas sobre um tesouro, porque não crê. Não crê. Eu não estou falando de teologia da prosperidade, pelo amor dos meus filhinhos. Como diz o Dr. Shedd, eu concordo com ele, essa doutrina veio do inferno. E foi o Dr. Shedd que falou, então deve ser mesmo. Mas o Dr. Shedd, quando falou isso, estava tirando uma do Kenneth Hagin, porque o Kenneth Hagin disse que tinha essa revelação quando ele estava fazendo espiritualmente uma visita ao inferno. Então veio do inferno. Bom, eu não vou entrar nesse negócio aí, que essa bobagem, não precisa discutir isso. Mas a ideia de que o reino, a igreja é o agente do reino com o objetivo de avançar sobre a sociedade para levar as palavras de salvação e para transformar a sociedade até onde é possível transformá-la. Para sinalizar o reino de Deus até onde é possível sinalizá-la. Então, nós devíamos saber orar pelo reino, né? O Noidi estava falando de uma ilustração que a gente conhece, que um pastor da Batista, que era que agora é da Aliança, que é um irmão que agora é da Igreja Aliança lá do aeroporto, ele queria ensinar sobre o verdadeiro significado da oração e pensou como é que ele ilustraria isso. E a ilustração que ele criou foi a seguinte, que um homem tinha uma fazenda, muitos aqui já conhecem, eu vou repetir só porque não tem outra ilustração para dizer isso. O homem tinha uma fazenda e contratou um funcionário e disse, olha, vou fazer uma longa viagem, vou demorar muito tempo, mas você não se preocupe, tudo que você precisar, vai na cidade, pegue meu nome, quando eu voltar eu resolvo. E foi mesmo, viajou, demorou. Quando ele voltou, foi direto para a fazenda. Quando chegou lá, começou a perceber que tinha alguma coisa grave acontecendo na fazenda, porque não tinha mais cerca, tinha sido derrubada a cerca, não tinha, foi lá onde devia ter gado, não tem gado nenhum, foi onde devia estar tudo plantado e tudo estava entregue às ervas daninhas. Aí ele foi ficando desesperado, foi correndo para a casa dele estava toda aberta, os animais tinham invadido, estava tudo destruído. Aí ele já desesperado, agoniado, foi correndo para a casa do funcionário. Quando ele chegou na casa do funcionário, o quadro mudou. A grama era bonita, aquelas importadas, a casa do funcionário tinha sido acrescida em 2 ou 3 cômodos, tinha uma antena parabólica, uma cabine dupla na porta, e ele entrou e o funcionário estava sentado num sofá maravilhoso, assistindo uma TV gigante. Aí ele disse, o que está acontecendo aqui? Já desesperado, e o funcionário disse, não está acontecendo nada. O senhor não disse que tinha de fazer uma grande viagem, longa, etc? Disse. O senhor não disse que tudo que eu precisasse eu podia ir na cidade pegar em seu nome? Que quando o senhor voltasse o senhor resolvia? Disse. Então, tudo que eu precisei eu fui e peguei na cidade, as notas vão estar aqui, está tudo certinho, não está acontecendo nada. Aí o homem já arrancando os cabelos disse, mas quando eu falei isso, eu estava pensando na fazenda. E aí o irmão disse, quando o senhor disse, tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis, ele estava pensando no reino, não na nossa dor de barriga. Ele estava pensando no avanço do reino. Ele estava pensando na conquista das nações. Ele estava pensando na transformação das vidas. Ele estava pensando na transformação das sociedades. Ele estava pensando na missão. E a igreja precisa entender, nós somos o evangelista do reino e nós somos o agente da pedra.
Nós somos os confrontadores. Por isso que as nossas notícias são ótimas, mas transtornam. São ótimas, não tem melhores notícias do que a nossa. Mas não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar tijolo sobre tijolo. Porque a gente veio para sacudir tudo isso. Que foi exatamente o que Jesus Cristo fez. E como vive o evangelista do reino? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. A igreja é a comunidade do reino. Logo, o primeiro lugar onde a vontade de Deus é feita perfeitamente. E onde o padrão é o do reino de Deus. Então nós temos uma missão interna, dentro de casa. Nós precisamos dar uma volta nesse negócio. Nós precisamos dar uma volta nesse negócio. Nós precisamos fazer alguma coisa dentro de casa. Para que a nossa voz tenha autoridade fora de casa. A gente precisa viver o que prega para poder pregar o que vive. Para que as pessoas possam ver, é isso aí mesmo que eu vi quando fui lá. Eles vivem assim. Então é possível viver assim. Então, em primeiro lugar, o reino, que é a vontade de Deus. A justiça, que é o padrão de Deus. E o padrão de Deus é graça. Agora, onde está toda essa força? Na graça de Deus, gente. Graça de Deus já foi derramada sobre nós superabundantemente. Às vezes a gente diz assim, Deus precisa de mais amor, e ele diz, tem, mas acabou. Por quê? Porque tudo que tinha eu já te dei. Você recebeu Jesus, não recebeu uma coxa de retalho, um pedacinho da coxa de retalho, daqui a pouco recebe mais outra, daqui a pouco recebe mais outra. Por isso que não é os frutos do Espírito Santo, é o fruto. É o fruto, é um fruto só. Pronto, chegou, o fruto, tá tudo aqui. Não é os frutos. Aí se fosse, a frase fosse os frutos, aí a gente ia dizer, não, já recebi o amor. Falta a temperança. Falta a fidedignidade. Falta... Não falta nada, é o fruto. É o fruto, não tem os frutos, é o fruto. Então, o problema todo volta a ser a questão da fé. Por quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, o que é que deflagra o efeito da graça? A fé. Creia. Acredite. É como a passagem da serpente no deserto. Serpente abrasadora. O Senhor punindo Israel por causa da sua infidelidade, soltou serpentes no deserto. As pessoas começaram a morrer aos borbotões. Clamaram, Moisés clamou a Deus misericórdia. Deus não recolheu as serpentes. Isso aqui é interessante. Deus disse, faça uma serpente abrasadora de bronze, coloque numa estaca e levante. Quem for picado pela serpente e olhar para a serpente abrasadora, será salvo. Agora, o que significava aquilo? Aquilo lá é a primeira realidade da física quântica na história da humanidade. Porque o cara era picado pela cobra, olhava para a serpente abrasadora na estaca e acreditava que pela graça de Deus, pelo poder de Deus, a serpente que o picou
estava morta naquela serpente lá na estaca. E Deus consertava o passado, que era a picada e o veneno inoculado. Isso é impressionante, gente. O cara olha e Deus muda não o presente, nem o futuro, muda o passado. Porque é assim que ele faz comigo e com você. Quando você olha para a cruz, Deus muda o seu passado. Ele tira você de Adão e coloca você em Cristo, o segundo Adão. E é como se você nunca tivesse vindo de Adão. Deus não consertou o seu futuro, Ele consertou o seu passado. Porque de agora em diante o seu futuro é Ele. É quântico isso aí, não é? É impressionante. A Bíblia é impressionante. Vamos reconhecer, né? Vamos combinar. A Bíblia é impressionante. Isso é extraordinário. Então ele olhava para a serpente e cria: a serpente que me picou já está morta. Então, seja lá o que ela tem inoculado, não faz mais nenhum efeito. E não faz mais, parou de fazer efeito imediatamente. Então o Senhor não consertou o futuro, consertou o passado. É como se a serpente não tivesse picado. Que é exatamente o que aconteceu comigo e com você. É quântico. Quando você olha para a cruz e você vê o significado da cruz, e aí, por isso que eu brinco com alguns amigos que ficam discutindo essa questão do passado, presente e futuro, eu digo: olha direito para a cruz. A cruz é quântica. Ela relativizou o tempo. O tempo não existe na cruz. Você não olhou direito. Olha de novo. Olha de novo para a cruz. Aquele que, quando fosse levantado, todos atrairia a si. Olha para a cruz. Ela relativizou tudo. Ela relativizou tudo. Ela acabou com o passado. É extraordinário. É extraordinário. Não tem palavra para dizer isso. Não tem jeito de dizer. Eu fico doido para dizer, mas não consigo. É extraordinário. Aí, um dia desse, estava conversando com o irmão, ele falou: rapaz, naquele dia o senhor vai passar o cinema da nossa vida, vai ser uma vergonha. Eu falei: não, ele não se lembra de mais nada. É isso mesmo, amadinha, é isso mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque ele não se lembra de mais nada, não tem nada para mostrar. A não ser se você chegar lá com coisas das quais você não se arrependeu depois. Mas antes, o passado foi consertado na cruz. O que você fez depois da cruz é que é um problema para resolver. Porque antes da cruz está tudo resolvido. É a serpente no deserto. Você olha e acredita: a serpente que me picou está morta. Ou seja, não só está morta, ela estava morta quando me picou. Então tudo isso aqui não faz mais nenhum sentido e não faz mais nenhum efeito. É extraordinário, gente. É extraordinário. Então o reino de Deus é isso. Por isso que o Teilhard de Chardin dizia: não tem proposta como a da fé cristã. Tudo o resto acaba num beco sem saída. A fé cristã é a única da onde você sai da onde você sai da encruzilhada. É a única que não acaba num beco sem saída, porque
a fé cristã fala que o passado foi resolvido. E aí é mais do que perdoado. É resolvido. Então é isso. Terminei. Era isso aí. O reino de Deus. São as boas notícias que transtornam o mundo. Não sei se tem perguntas, acréscimos. Fiquem à vontade. Acho que está dentro do horário, né? Está aí também dentro do horário. Então, se os irmãos... Pois não, Jane. É. E ele não luta pela Constituição do Reino. Bom, eu não espero que você saiba responder isso. Eu só estou... Ainda bem. Só estou puxando uma polêmica quando eu fui falando aqui. É que fica muito esquisito entender uma ação tão intensa, tão destrutiva, tão poderosa também, sem um significado nessa motivação. Não é um reino. Se Deus acabar com tudo, ele dança junto, né? Então, que provocação é essa? Ódio. Ódio é a absoluta ausência de razão e a absoluta incapacidade de se controlar, é a absoluta incapacidade de parar e a absoluta incapacidade de fazer qualquer outra coisa que não seja o mal. Ódio. Puro ódio. Oi, Rosana. Então, bom, evangelizar é tentar, quer dizer, eliminar o maligno. É anunciar as boas notícias e demonstrá-las. Não é eliminar o maligno. Isso é com Deus no dia do juízo, no lago de fogo que arde por toda a eternidade. Nosso papel é destruir as obras do maligno. Então, mas por exemplo, as obras do maligno, né? A gente mesmo, a gente ajuda, né? A gente faz um monte de bobagem. Certo? Infelizmente. Então é assim, a gente faz um monte de bobagem, muitas vezes talvez movida pelo maligno que está aí rondando a gente, ou são as nossas enfermidades também que nos fazem agir e fazer coisas que são típicas do maligno, certo? Bom, eu lembro que tem uma pregação que você fala assim, né? Que até para louvar a Deus, buscar a Deus, quer dizer, o fato de ser convertido ou não, tudo isso é porque Deus é que colocou a vontade no nosso coração, o poder da gente poder fazer aquilo, até aceitá-lo e fazer. Bom, então, em função disso, eu penso o seguinte, quer dizer, eu queria saber o seguinte, no caso, eu estou sempre sujeita ao maligno ali, né? Então, a única coisa que eu posso fazer de oração é pedindo para Deus colocar, então, por exemplo, fé dentro de mim, desejo de fazer as coisas do reino dele, de tirar o maligno de perto. Quer dizer, a única oração, eu tenho que fazer uma oração para isso, para poder fazer isso que você está falando, que você falou aí. A oração primeira que eu tenho que fazer é essa, que ele me ajude a poder fazer isso, porque eu, de vontade própria, não consigo fazer nada disso daí, é isso? Em princípio, a nossa oração é a oração do Pai Nosso, que é essa oração, né? Então, toda oração nossa tem de ter o Pai Nosso como modelo. Não é que é para repetir a oração do Pai Nosso à exaustão, não é isso. Mas ela tem de ter o modelo do Pai Nosso, quer dizer, sempre nós oramos diariamente essa oração. Senhor, seja feita a tua vontade. Sustenta-nos no teu caminho. Fortifica-nos na tua graça, com a tua graça. Mantenha-nos na tua estrada. Faz a tua vontade. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Essa é a nossa oração. Nós contamos com a graça, contamos com a força do Senhor, e é em oração que nós fazemos. Agora, a graça de Deus já está em nós.
E isso significa que nós sempre podemos dizer não ao maligno, que sempre nós podemos dizer não aos sentimentos que são contrários à vontade de Deus, que sempre nós podemos dizer não aos pensamentos que são contrários à vontade de Deus. Onde é que a gente perde a batalha? Primeiro a gente perde a batalha na mente. Quando a gente não consegue trabalhar a partir dos novos paradigmas que são os paradigmas de Deus. Então, por exemplo, primeiro acerca de nós mesmos. A gente sente a refrega do que nós chamamos, por exemplo, de enfermidade. E aí, ao invés da gente acreditar que a graça de Deus pode vir em nosso socorro, a gente acredita que, puxa, isso voltou de novo, não tem mais jeito. Ao invés da gente buscar a graça. E a gente também desaprendeu a buscar a graça. Porque a gente acha que buscar a graça é uma série de disciplinas pessoais que nós temos de ter. Eu não sou contra as disciplinas pessoais, vou deixar isso claro. Mas a graça é ministrada na vida da igreja. Eu sempre conto essa ilustração, quer dizer, o sujeito está na igreja, chama o pastor e diz assim: pastor, eu estou muito mal, não estou conseguindo nem orar direito, nem nada. E aí o pastor diz: mas você tem lido a Bíblia? Ele diz: não estou nem orando, quanto mais lendo a Bíblia. Você não está buscando o Senhor então? De jeito nenhum, não estou. E, bom, você está vindo à igreja? Para os cultos, para as reuniões? Também não vejo você aqui, não vejo você em lugar nenhum. Pastor, eu estou sem vontade. Eu estou mal. Aí o pastor diz: bom, você tem de orar, você tem de ler a Bíblia. Vai lá e faz isso, se força a fazer isso. Aí muda a imagem, você está no budismo. E o cara diz: olha, mestre, eu estou mal, eu estou muito mal, não tenho vontade de fazer nada. Ele diz: bom, mas você está lendo o Caminho de Buda? Não. Está fazendo as meditações? Não. Você está recitando os mantras? Também não. Então também assim não dá, você tem de recitar os mantras, você tem de ler o Caminho de Buda. Posso ir à exaustão aqui se você quiser, né? Então, o que é de semelhante aí? É que tudo isso é religião. É o que o homem pode fazer para aplacar a ira de Deus e fazer Deus ficar contente e ele ficar bem. Então, como é que os cristãos fazem? Os cristãos fazem assim: você está com esse problema? Se ajoelhe aí. Nós vamos invocar a graça de Deus agora. Nós vamos pedir para a graça de Deus triunfar onde você não pode. Primeiro, reconheça que é pecado você aceitar isso como um estado natural seu. Que você agora é cristão, você não devia aceitar. Então agora confessa: Senhor, eu aceitei. Agora eu vou orar por você e nós vamos invocar a graça de Deus. E vou ficar orando com você até a graça de Deus triunfar, e a graça de Deus vai triunfar. Porque é isso que é a fé cristã. A fé cristã anda sustentada pela graça. E aí a gente ora uns pelos outros para ministrar graça. A gente faz círculos de oração para ministrar graça. Nós ministramos graça uns aos outros e a graça de Deus nos faz ficar de pé. Então é isso que nós não aprendemos. Por isso que nós oramos pouco. E oramos pouco uns pelos outros. Porque nós não aprendemos que a gente está ministrando graça uns aos outros. Que a gente está invocando essa graça que pode fazer o que eu não posso. Eu já tive experiência de estar com irmãos em que a situação do irmão era muito complicada e eu disse para o irmão: eu vou ficar orando com você. Toda semana nós vamos nos reunir para orar. E Deus vai te dar a vitória. Não, mas eu não consigo. Estou falando de você fazer nada. Eu disse para você: nós vamos orar. Eu vou estar com você semanalmente, até que Deus te dê a vitória. Porque é a graça de Deus que nos faz triunfar.
Então é isso que nós perdemos essa capacidade. Por isso, a vida da igreja, para além do fato que a fé cristã é uma comunhão, porque o que é que diz a nossa oração? Pai Nosso. Ou seja, Deus recebe você pessoalmente, mas nunca sozinho. Ele sempre pergunta para você, onde é que estão os irmãos? Porque a gente está sempre orando com os irmãos, pelos irmãos e a partir dos irmãos. A fé cristã é comunitária. É pessoal, mas desemboca na comunidade. Você sempre é tratado pessoalmente. Deus chama você de um jeito que só você identifica, é uma coisa de intimidade, mas não exclusivamente. Tá, sempre que a gente chega diante de Deus, é como se Deus perguntasse, onde é que estão os outros irmãos? Onde é que estão os seus irmãos? Eu gosto de unir as duas perguntas que o Senhor fez ao ser humano lá no passado. Uma delas foi, onde estás? E a outra foi, onde está o seu irmão? Então, lá na oração do Pai Nosso, ele está sempre falando, onde é que está o seu irmão? Porque a gente só ora a partir da comunidade, pessoalmente, mas a partir da consciência de que eu faço parte do povo de Deus, da comunidade de Deus, da casa de Deus, do reino de Deus. Eu não estou sozinho. E eu não posso estar sozinho, porque se eu estiver sozinho, então eu estou fora do reino. Porque o reino é uma comunidade de amigos, como dizia o Hans Beck. Então, o que a gente tem de aprender é que nós oramos por nós e invocamos a Deus pelos irmãos e pedimos para os irmãos orarem por nós o tempo todo. Porque a igreja marcha de joelhos, na súplica uns pelos outros. E nessa súplica uns pelos outros, porque é uma coisa impressionante, porque Deus envolve a gente de tal maneira que você sabe que é Deus, mas jura que é você. Entendeu? É impressionante. É como se esses dois copos estivessem aqui, e esse copo está atraindo esse copo para cá. E aí você viesse e conversasse com esse copo e você dissesse, olha, o outro copo está vindo em sua direção. E ele esse copo dissesse para você que eu o estou atraindo. Aí você vai falar com esse copo e diz assim, escuta, por que você está indo para a direção daquele outro copo? E esse copo diz, não, eu quero, é a melhor coisa a fazer, você não sabe, esse copo ali é maravilhoso, eu estou indo em direção a ele mesmo. Aí você sai dessa conversa e vem para esse de novo e diz, você disse que estava atraindo ele, mas ele disse que está vindo por livre e espontânea vontade. E aí esse copo diz, porque eu atraio de dentro para fora. Então, você sabe que é Deus, mas você jura que é você. Porque Deus não quebra a sua identidade, nem a sua identidade. Ele, cada vez que fala com você, torna você mais você mesmo. E é a súplica que nós fazemos, para que esse ambiente extraordinário da graça esteja nos envolvendo o tempo todo. Porque esse ambiente extraordinário da graça nos faz andar em direção a Deus, atraídos por Deus e decididamente estabelecido por nós. É o ambiente da graça, é extraordinário, extraordinário. Então, por isso, o segredo é essa oração, e a graça de Deus está sobre nós para que oremos uns pelos outros. E você percebe isso, por exemplo, que você está com um problema, aí num determinado dia, numa determinada hora, e aí um dia você encontra um outro irmão, uma outra irmã em algum lugar, e a pessoa diz assim, escuta, você por acaso estava com algum problema no dia tal, na hora tal? E você diz, estava. Como é que você sabe? Aí a pessoa diz, eu não sei, eu fiquei tão incomodado, que eu não consegui ficar deitado, eu tive de me levantar, me ajoelhar e orar por você, e eu não sabia por que eu estava orando, mas eu sabia que tinha de orar por você.
Esse ambiente da graça que nos sustenta. E é isso que nós ainda não percebemos. Nós não percebemos o ambiente da graça. Então, a vida de igreja tinha de ser uma vida de estarmos orando uns pelos outros, suplicando uns pelos outros e fazendo o que tem de fazer, sabendo que esse ambiente da graça que nos salva, nos dá força para avançar e para fazer o que tem de ser feito, e nós faremos pela graça de Deus. E nós faremos e diremos, fomos nós que fizemos, embora a gente saiba que foi Deus. É extraordinário. Só Deus faz isso, né? Por isso é a graça de Deus, é uma realidade que a gente até contempla, mas não consegue explicar tudo. Então você tem razão. Essa tem de ser a nossa oração, por nós e por todos, até porque tudo é nosso. O pão é nosso, né? A gente, todos nós aqui, nos oferecemos para ser padaria de Deus e para ser o sujeito que recebe o pão. A gente é ao mesmo tempo o sujeito que se oferece para receber o pão e que se oferece para distribuir o pão, porque a nossa oração é o pão nosso. Então, é uma profunda comunhão e cumplicidade entre nós o tempo todo, onde nós estamos o tempo todo orando uns pelos outros para não sermos atraídos de volta para a rebelião. E aí, quando as nossas enfermidades aparecem, nós chamamos os irmãos e os irmãos duplicam a oração por nós e Deus vai nos dizendo o que fazer para sair do meio disso, e Ele vai dando portas, vai colocando pessoas, e só para quando a gente for vitorioso. Agora, para isso nós precisamos crer que o que Cristo fez na cruz é suficiente para me libertar de qualquer coisa. Não quer dizer que Ele vai me libertar assim, quer dizer que Ele vai me libertar nessa dinâmica da graça, nesse ambiente da graça, nessa cumplicidade da igreja. Pois não. Eu amei aquela frase, o reino de Deus é o fim da rebelião. O senhor acredita que esse evangelho do reino é o evangelho do final? É o único evangelho. Então, muitos evangelhos. Então, é o único que devia ter. Esse texto aqui, ó. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14, né? Eu dizia, Deus, mas todo mundo está pregando esse evangelho. Hoje, pouquíssimos lugares, vamos dizer assim, não ouviram o teu evangelho. E naquela época eu falei para o Senhor, entendi. Deus já me falava isso e eu não entendi. Pois eu então. Muito por isso. Então, esse evangelho do reino era o único que deveria ser pregado desde sempre. Então, o que a irmã está dizendo é essa retomada da consciência do evangelho do reino corresponde a essa profecia? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Pois não, Jair. Não estava falando que a igreja é evangelista do reino, né? Dentro da perspectiva do reino. Porque a igreja é o povo do reino. Como se deu a evangelização da igreja em Atos de Antioquia e Jerusalém? Então, até onde a gente sabe, a igreja que foi bem na evangelização foi a de Antioquia, né? Infelizmente a igreja de Jerusalém caiu prisioneira do etnocentrismo, né? E aí não conseguiu se sair muito bem na área missionária e acabou desaparecendo. Lá pelo século V da era cristã, ficou-se sabendo que na era 70, na década de 70 da era cristã, a igreja em Jerusalém mudou para a cidade de Petra, para fugir do cerco romano, e lá se envolveu com as heresias e tal, e acabou desaparecendo e perdeu contato com a igreja gentílica. A igreja que mais evangelizou mesmo foi a igreja de Antioquia.
que se tornou a mãe de todas as igrejas praticamente, né? Bom, como a igreja sofreu ataques violentos e o modo de pregar o evangelho na igreja mudou rapidamente. Os primeiros apóstolos pregaram com essa veemência do reino, mas já a segunda geração começou a institucionalizar a igreja, não criando um instituto como ela veio a ter no século III, IV e V, mas principalmente no século IV e V, mas eles foram gradativamente perdendo a paixão dos apóstolos e o foco dos apóstolos. E aí houve a primeira fratura na igreja. A igreja não se dividiu, mas tinha já aquele pessoal que se sentia realmente fiel aos apóstolos e aqueles que já eram acusados como... Não se ouve mais. Então é lamentável, mas a gente foi... Em 3 séculos nós aguentamos mais ou menos, do 4º século em diante a gente foi se perdendo. Acabou? Então acabou, Deus abençoe. Então é isso, Deus abençoe.